Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença nesta noite. Mais uma vez, Senhor, neste momento de celebração, de meditação na Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra, Deus, que o Senhor venha a falar conosco agora, através daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, através da Tua Palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja se manifestando agora em nosso meio, na casa deste que está nos assistindo, que está participando de forma online desta reunião, ó Deus. Que o Senhor esteja agora em cada lar, em cada casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito boa noite, meu amado, muito boa noite. É uma alegria estar mais uma vez com cada um de vocês. É uma alegria mais uma vez adentrar o seu lar para juntos imergirmos na palavra de Deus, para juntos buscarmos aquilo que Deus tem para nos ensinar neste dia. Como o Rodrigo falou, estamos ainda de forma online. Esta semana vamos ver. Agora, esta semana termina o prazo do último decreto aqui de Rio Negro. Se não for revogado, ou se não for reeditado, ou feito um novo decreto, possivelmente, talvez no próximo domingo, a gente já possa ter uma reunião presencial aqui. Vamos acompanhar. Eu peço que você esteja atento nas nossas páginas, na nossa página no Facebook, pelas nossas redes sociais, para que você possa ser informado também, se já vai ser possível nesse próximo domingo termos reunião presencial ou se continuaremos apenas de forma online. De qualquer forma, querido, mesmo com o retorno dos cultos, nós vamos continuar agora em definitivo, transmitindo as nossas celebrações, transmitindo as nossas reuniões pela internet também, para que você que não é aqui de Rio Negro, você que não é de Mafra, você que é de outra localidade, ou mesmo você que não possa estar presencialmente conosco, possa nos acompanhar, possa estar participando das nossas celebrações. Nossa oração é que nesta semana já seja liberado e que a gente já possa estar juntos aqui. Se não pudermos, vamos mantendo aí de forma online, adentrando a sua casa, Esta é uma reunião de imersão. Nas segundas-feiras nós temos um tempo de meditação na palavra, de estudo da palavra, por isso se chama imersão, porque mergulhamos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 22 ao 25. Apenas antes da leitura, eu quero posicionar você no contexto, Paulo estava em Atenas, nesses versículos que nós vamos ver. E na sua estadia ali em Atenas, ele foi visitar um lugar chamado Areópago. Era um lugar onde haviam centenas de altares aos mais diversos deuses que existiam ali em Atenas, Os deuses gregos, toda aquela mitologia que a gente estuda, Então, Paulo foi ali em Atenas, no Areópago, visitar. E quando ele estava ali, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. E aí vem a leitura que nós vamos fazer agora. Atos, capítulo de número 17, versículos 22 ao 25. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos
vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Amém? Queridos, então Paulo estava ali no Areópago, estava caminhando, estava visitando, estava passeando, por entre os diversos altares que ali haviam. E ele encontra, no meio desses altares, um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita deste altar destinado ao Deus que os atenienses não conheciam. Segundo um escritor que escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque, este altar, esse Deus que era desconhecido, havia no passado, na história, salvo Atenas de uma grande catástrofe, de uma grande praga, E ele havia salvado essa cidade, mas eles não sabiam quem era esse Deus. Então eles erigiram um altar e colocaram ao Deus desconhecido. Mas o que me chama a atenção é que Paulo diz: olha, eu observei que vocês são muito religiosos, muito religiosos, muito religiosos. A religião, ela estava intimamente associada à cultura grega. A religião estava muito associada ao pensamento grego. Quando nós estudamos, e eu posso falar isso porque eu já fui professor de filosofia, tenho formação na área, sou mestre em ciências da religião, e quando nós estudamos a cultura, a filosofia grega, nós observamos que todo o pensamento grego, toda a ideia grega está envolta na religiosidade. Os deuses gregos, o panteão grego, desde os primeiros filósofos, eles observam, eles têm uma religiosidade muito forte. Acontece que os deuses gregos, eles têm características que se assemelham aos humanos. Eles têm as suas qualidades, as suas falhas, os seus pensamentos, a sua maneira de agir, é muito semelhante a seres humanos. E Paulo, então, ele tentando demonstrar para os gregos quem era o Deus verdadeiro, o Deus a quem ele estava pregando, ele diz: esse que vocês adoram, esse que vocês homenageiam, esse que vocês colocam aí um altar, e que para vocês não conhecem, nós o conhecemos. Esse eu estou vos anunciando. Só que Paulo, ele coloca alguns detalhes acerca deste Deus, do Deus verdadeiro, do único e eterno e verdadeiro Deus. E a primeira coisa que Paulo, ele coloca, ele diz o quê? O Deus, esse Deus que para os atenienses era desconhecido,
mas que para Paulo era conhecido, era o Deus que Paulo estava anunciando. Ele diz assim, no versículo de número 25, ali, 24, 25, 26, que nós já lemos. 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Isso nós já estudamos aqui nas nossas reuniões de imersão. Deus fez todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas são sustentadas por meio dele. Nós já estudamos aqui na nossa reunião de imersão que em Jesus todas as coisas foram feitas. A Bíblia diz que pela palavra, e nós vemos que a palavra é Jesus, e por ele todas as coisas não apenas foram feitas, mas são sustentadas. E Paulo diz, este Deus, ele não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas. O que Paulo estava querendo dizer com isto? A palavra que Paulo usa ali, feito por mãos humanas, em grego, este termo, essa expressão, feito por mãos humanas, é uma única palavra, keiropointos. Keiropointos significa feito por mãos humanas. Keiros é mão. Então Paulo está dizendo, olha, vocês construíram um aerópago, vocês constroem templos, vocês são muito religiosos, vocês têm uma religião muito forte, mas o Deus que eu estou vos anunciando, o Deus que eu estou pregando a vocês, ele não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas. Esta mesma expressão, nós vamos ver lá em Marcos capítulo 14, versículo 58. Marcos capítulo 14, versículo 58. Quando Jesus, dirigindo-se às autoridades dos judeus, ele diz assim, nós o ouvimos dizer, destruirei, Os judeus aqui estavam dizendo que Jesus havia dito para eles, destruirei este templo feito por mãos humanas. É a mesma expressão que Paulo utilizou. Ele estava se referindo ao templo que havia ali em Jerusalém. E ele diz, este templo feito por mãos humanas. Paulo está dizendo para os gregos, Deus não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas. Jesus, dirigindo-se aos judeus, dirigindo-se ao templo que havia ali em Jerusalém, ele chama aquele templo de templo feito por mãos humanas. Continuando aqui em Marcos capítulo 14, versículo 58. Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro. E preste atenção agora. Construirei outro, não feito por mão de homens. Não feito por mão de homens. E aqui a expressão, a palavra grega é akeiropointon, ou seja, não feito por mãos humanas. Em Atos capítulo 7, versículos 48 e 50, nós encontramos novamente esta expressão. Diz assim, Atos capítulo 7, versículos 48 a 50, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. O que Paulo está
demonstrando para os gregos o que Paulo está querendo dizer aqui, que é a mesma coisa que Jesus falou para os judeus, para as principais lideranças dos judeus. Que não é aquilo que eu e você fazemos, que não é as nossas mãos, que não é a nossa força, o nosso empenho, a nossa religião, e eu já vou explicar isso daqui a pouquinho, que traz ou que faz Deus estar em determinado lugar, ou habitar em determinado lugar. Nós somos, olha lá em Efésios capítulo 2, versículos 10 a 13. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. E olha o detalhe agora: feita no corpo por mãos de homens, por mãos humanas. Paulo está novamente trazendo esta questão. A circuncisão, a religião, era feita por mãos humanas. Mas ele diz assim, e que naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. O ser humano, desde que se encontrou separado de Deus por causa do pecado no jardim do Éden, por causa do pecado de Adão e Eva, o ser humano, ele tentou fazer com as suas mãos algo que pudesse levar novamente ele até Deus. Nós vemos que logo no início da civilização, os homens se reuniram e disseram, vamos construir uma torre, e esta torre chegará até os céus. Conhecem essa história? Bem conhecida, né? A Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Porque o homem, ele disse assim, nós com a nossa força, nós com as nossas mãos, nós com a nossa habilidade, nós com o nosso jeito, nós com a nossa boa vontade, nós vamos construir e vamos chegar até os céus. Nós vamos, pela nossa força, conseguir chegar até a presença de Deus. Mas isso não foi possível. Não apenas pela confusão das línguas, porque a confusão das línguas não foi por causa da intenção, por causa do intento do homem de chegar até o céu, mas é porque o homem estava ali descumprindo uma ordenança de Deus que era de povoar toda a terra. Eles queriam habitar apenas num lugar.
mas jamais com as suas forças conseguiriam chegar até a presença de Deus. Hoje nós sabemos disso, né? Que o céu que nós estamos vendo aqui, que está acima de nós, é o céu dos pássaros, depois o céu das estrelas, mas o céu que Paulo fala, onde está a presença de Deus, é o terceiro céu, que não é este céu que nós estamos vendo sobre as nossas cabeças. Então, por mais que os homens conseguissem, por mais que os homens tentassem, por mais que os homens edificassem, eles não conseguiriam, pelas suas mãos, chegar à presença de Deus. O grande problema é que nós herdamos no cristianismo a cultura judaica do templo, da construção. Nós herdamos dos gregos a cultura das divindades, dos deuses, e embora tenhamos um único Deus, mas nós olhamos para este Deus com esta carga cultural que adentrou ao cristianismo, vinda do judaísmo e vinda da cultura grega, da cultura helênica, de que eu e você precisamos construir algo para alcançarmos a graça de Deus, de que precisamos edificar altares, de que precisamos construir algo. E quando Paulo diz aqui, Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Quando Jesus diz, destruireis este templo feito por mãos de homens. Quando o escritor de Atos diz, Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Quando lá em Efésios nós lemos que a circuncisão era produto, era feito por mãos humanas. E agora Paulo, ele vem trazer para nós que Deus não habita naquilo que eu e você fazemos com as nossas mãos. Nós, com a força do nosso braço, nós com as nossas atitudes, com as nossas boas obras, com aquilo que nós praticamos, seja o que for, nós não trazemos a presença de Deus para perto de nós. Nós não atraímos pelas nossas mãos a presença de Deus para nós. Ah, pastor, vamos agora começar o culto com louvor para atrairmos a presença de Deus. Não, o louvor não atrai a presença de Deus. E os músicos não precisam ir embora, porque o que atrai a presença de Deus é Jesus, é o sacrifício de Jesus. O louvor, a adoração, ela tem uma parte fundamental nos nossos cultos, como meio de nós expressarmos o nosso louvor, como meio de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus. Como forma de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele é, pela maneira como Ele age em nós. Então o louvor, ele tem um momento, né? É uma parte maravilhosa do nosso culto, e glória a Deus pela vida dos nossos músicos que estão aqui, que no início das nossas celebrações e no final, nos ajudam a expressar a nossa gratidão a Deus de forma cantada, de forma melodiosa, né? E dizer, Deus, muito obrigado. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito, o Senhor é o nosso Deus. Paulo está querendo dizer aqui, não é aquilo que eu e você fazemos com as nossas mãos
que atrai a presença de Deus. É interessante, queridos, o termo ali que Paulo está usando no grego é naos. Naos significa templo, santuário. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 a 17, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 a 17, diz assim: se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa pelo fogo. Vós não sabeis que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Opa! Quer dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Não, mas Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós pelo seu Espírito. É por isso que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ao lado do poço de Jacó, a mulher samaritana, após perceber que era Jesus quem estava falando com ela, que era o Cristo, que era um profeta, enfim, ela diz assim, está lá em João capítulo 4, versículos de 20 a 24, João capítulo 4, versículos de 20 a 24, a mulher diz assim para Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E olha o que Jesus respondeu para ela: creia em mim, mulher, esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, como eu estava dizendo, nós recebemos uma carga, uma herança vinda dos gregos, vinda dos judeus. A herança dos judeus, dos gregos, passou para os romanos adquiriram essa herança e, através das gerações, esta herança, esta ideia, esta religiosidade, este conceito religioso, ele adentrou ao cristianismo. E nós hoje temos a ideia, né, de espaço físico de culto. Nós temos a ideia de lugar, de casa de Deus, e nós chamamos, por exemplo, este lugar que nós estamos aqui, nós chamamos, né, de templo. Nós chamamos de casa de Deus. E às vezes nós temos a ideia de que aqui é que Deus habita. E então aqui nós temos que ter uma liturgia, um certo comportamento, e trazemos ainda esta herança do judaísmo e fazemos separação, né? Nós temos aqui um lugar sagrado, púlpito, alguns até chamam de altar, né? Como se aqui fosse mais do que ali, como se aqui tivesse mais, fosse mais sagrado do que ali de baixo, como se houvesse uma separação, um véu. Mas na realidade, este lugar que nós estamos é um lugar de reunião, é um lugar onde nós nos reunimos para, como igreja, orarmos, como igreja, estudarmos a palavra.
E enquanto nós estivermos aqui, este lugar, então, é dedicado para este tipo de atividade. Mas olha como é interessante, neste mesmo prédio que nós estamos, uma parede ao lado tem um consultório odontológico, né? E no futuro, talvez a gente vá para outro lugar, daqui a alguns anos, quando aqui ficar pequeno, enfim, né? Aí poderá vir outra igreja para cá, ou alguma outra atividade, enfim. Mas hoje é o nosso lugar de reuniões. E o que nos separa da clínica de odontologia é uma parede. Mas é o mesmo prédio. É o mesmo lugar. E agora eu me lembrei de uma história. É apenas uma história, né? Diz que um pastor e um motorista de ônibus chegaram no céu. E aí foram receber os seus galardões, né? Galardões são enfim, o prêmio por aquilo que fizeram aqui na terra. E chegou a vez do pastor e ele recebeu um pequeno galardão. E, enfim, ficou olhando para aquele, né? Vamos imaginar que fosse ali um pote cheio de tesouro, enfim, alguma coisa assim. E de repente veio um motorista de ônibus e recebeu um baú cheio de tesouros. E aí ele olhou para quem estava entregando ali e disse assim: espera aí, mas eu não estou entendendo. Eu fui pastor, eu era pastor a minha vida, e ele é motorista de ônibus, e agora? E por que, né? Eu dediquei toda a minha vida à obra de Deus, enfim. Enquanto ele era só motorista de ônibus, e agora ele tem um galardão, ele tem um tesouro muito maior do que o meu. E o anjo disse para ele: olha, acontece o seguinte, é que enquanto você pregava, a maior parte da igreja dormia. E enquanto ele dirigia, as pessoas todas no ônibus estavam orando. Pela maneira como ele dirigia, ele levava as pessoas a orar. E aí eu fiquei imaginando, né, aqui do lado tem uma clínica de odontologia. Hoje em dia, né, ir no dentista é algo light, né? Os aparelhos são uma tecnologia. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, e o Cristiano que está aqui deve recordar-se dessa época também, ir no dentista era algo traumático, né? Porque o equipamento não era assim tão desenvolvido, então ele fazia um barulho, os aparelhos causavam arrepio, causavam angústia, né? Então a gente entrava na sala de espera e começava a orar, né? Começava a buscar Deus, pedindo misericórdia, pedindo que não doesse. Então talvez aqui do lado, na clínica, se fosse naqueles tempos, as pessoas talvez orariam mais do que aqui onde nós chamamos do próprio templo. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, Paulo está dizendo, não é o lugar, não é aquilo que eu e você fazemos. Jesus está dizendo isso, não é o lugar, não é aquilo que eu e você fazemos que atrai a presença de Deus, que faz com que Deus olhe para nós. Não são os atos, não são as nossas mãos que vão atrair a presença de Deus. O Juscelino que está aí nos assistindo é dessa época também, né? O Keno que está ali também lembra desse período, né? Juscelino. Você ia lá no Ibrahim também, Cristiano? Não? O Ibrahim era o pai da Gilce, né? Ele atendia. Mas era naquele tempo antigo, no nosso tempo, né? Então, dava medo de ir no dentista. Hoje é gostoso, né? Hoje vai lá, passa um cremezinho com sabor, e o dentista dá brinquedo para as crianças. Então é fácil, mas antigamente era... Queridos, voltando aqui para o nosso texto, Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu e você, queridos, fomos
feitos, fomos nova criação, fomos feitura, não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, pelas mãos de Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 3 a 22, eu quero que você acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, versículos de 3 a 22, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos de natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é misericordioso, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. Presta atenção, isto não vem de vocês, isto não vem das mãos dos homens, isto não vem daquilo que nós fazemos, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Olha o que diz agora a sequência: porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Somos feitos, né? O termo aqui grego, feitos por Deus, criação de Deus, é kititentes em Cristo. Kititentes em Cristo. Em Cristo. Criados por Deus, feitos pela mão de Deus. Por Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Olha a sequência: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados circuncisão, pelos que se chamavam circuncisão. A circuncisão era feita, olha o que diz o versículo, feita no corpo por mãos humanas. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós então, queridos, fomos feitos, depois nós damos sequência a essa leitura, nós fomos feitos, nós fomos moldados, não por mãos de homens, mas pelas mãos de Cristo, feitos por Deus em Cristo Jesus. E Deus, que não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas, veio por meio do seu Espírito Santo habitar dentro de nós. Você pode dar aí um aleluia, um glória a Deus aí na sua casa, querido, porque Deus habita por meio do seu Espírito Santo em você. E sabe por que Ele habita em você? Porque você não foi feito por mãos humanas, espiritualmente, mas você foi feito pelas mãos de Deus. Você foi feito pelas mãos de Deus. É por isso que nós não podemos confiar e nós não podemos acreditar que por aquilo que eu e você fazemos, nós vamos agradar a Deus, ou vamos conseguir atrair a presença de Deus, ou vamos conseguir que Deus
tenha mais amor, ou ache mais, olhe mais para nós, ou nos favoreça mais. Não. Tudo aquilo que eu e você fazemos é ato da mão humana. E Deus não habita em atos ou em templos feitos pelas mãos do homem. Isto é religião, isto é religiosidade. Fazer algo para que Deus venha, fazer algo para que Deus olhe para mim, fazer algo para atrair a presença de Deus, para que Deus me favoreça, isto é religiosidade, isto é religião, isto é fazer o mesmo que os gregos faziam. Isto é fazer o mesmo que eles estavam fazendo e que Paulo diz, não, Deus não habita nisso. Mas Deus habita onde? Em nós, por causa do quê? De Cristo Jesus. Nós fomos feitos por Deus por meio de Cristo Jesus. E eu já vou chegar lá, quando você vai entender que você já foi feito pleno. Antes disso, eu só quero que você atente um pouquinho para a palavra religião. Né? Quando nós encontramos no latim religião, a palavra religião vem do latim, que é religare, ou ligar de novo. Mas no grego, quando nós encontramos a palavra religião, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ou em Atos 26, 5, que nós encontramos esta palavra religião, lá o que está escrito é tresqueia, que é serviço ou culto religioso, culto expressos em atos de rituais, cuidados em observar prescrições religiosas. Em Atos capítulo 26, 5 diz assim, Atos 26, 5, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo, eu fui muito religioso, eu segui todas as normas da religião. Se alguém pode se orgulhar disso, sou eu, dizia Paulo. Mas num outro texto, Paulo vai dizer assim, mas eu considero isso como esterco. Como esterco. E em Tiago, capítulo 1, 27, nós encontramos que, Tiago 1, 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então Tiago está dizendo o seguinte, você quer praticar um ato, você quer fazer algo, um ato de piedade, um rito, você quer cumprir algo? Quero. E você quer cumprir algo que agrada a Deus? Quero. Então ajude os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Pronto, é isso. É isso. Agora, infelizmente, no cristianismo, a herança grega, a herança de outros povos, adentrou há muitos séculos atrás, e isso está enraizado dentro de nós. De modo que nós acreditamos que precisamos fazer algo, como os gregos faziam, para agradar os seus deuses, para agradar as suas divindades. Mas nós temos estudado aqui, e nós temos aprendido, e Paulo é enfático, e o versículo seguinte, a gente já vai chegar nele, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que
não é o meu esforço, não. Mas é por Jesus. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 18. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 18. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam, olha onde? Nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Porque a religião em si, ela não é boa. Por que Tiago diz, se você quer praticar alguma religião, então ajude os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Se você quer fazer algum ritual religioso, faça isso. Por quê? Porque elas são baseadas em princípios humanos, como nós já falamos aqui. A religião, ela tenta fazer com que pela minha força, pelo meu esforço, eu consiga agradar a Deus. Mas olha a continuação do texto que nós estávamos lendo, aí de Colossenses capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Voltando aqui então, depois a gente continua nesse texto de Colossenses, mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo se encontra a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. E por estarmos nele, quando estamos nele, e como que nós estamos nele? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus e você está nele. E se você está nele, em Cristo, está toda a plenitude de Deus. E agora, se você está nele, olha o que Paulo diz, e por estarem nele, por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, em Cristo Jesus nós recebemos a plenitude. Nele está toda a plenitude de Deus, e por estarmos nele, nós recebemos toda a plenitude. Então, se estamos em Cristo Jesus, se alcançamos a plenitude, é possível crescer mais por aquilo que nós fazemos? É possível que eu necessite ou é necessário que eu realize alguma coisa para alcançar mais da parte de Deus? Se eu já alcancei a plenitude, eu tenho aqui um copo, tenho aqui 2 copos, né? Eu não vou transformar em vinho hoje, mas eu tenho aqui 2 copos, um copo com água que está quase cheio, o outro. Se eu derramar toda a água aqui, e esse copo, agora ele está cheio até a sua plenitude. Se eu colocar aqui, ele vai derramar, vai transbordar. Há um versículo que diz que nós transbordamos
E sabe por que nós transbordamos? Porque nós recebemos toda a plenitude em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós alcançamos a plenitude de Deus em nós. Então, não há mais algo que eu possa fazer, não há mais nada que eu possa fazer para que Deus tenha mais amor por mim, para que Deus possa olhar melhor para mim, para que eu possa alcançar mais o favor de Deus. Não! Isto eu já alcancei em Cristo Jesus. Isto você já alcançou em Cristo Jesus. Pastor, quer dizer que se eu jejuar, se eu orar, se eu ofertar, se eu vir no culto, se eu ler a Bíblia, eu não vou alcançar mais da graça ou do favor ou da misericórdia ou do amor de Deus sobre a minha vida? Não! Porque você já alcançou isso em Cristo Jesus. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo vindo na igreja, estou perdendo meu tempo lendo a palavra, estou perdendo meu tempo jejuando, estou perdendo meu tempo orando? Não, querido. Você já alcançou a plenitude, então você pode fazer tudo isso. Não agora para alcançar, não para conquistar, mas agora porque você já conquistou, então você pode realizar, você pode fazer tudo isso por graça, por amor. Você vai fazer isso porque você tem prazer em fazer isso. Eu sinto prazer em estar aqui no templo, em estar aqui na casa, que nós chamamos casa de Deus. Eu tenho prazer em estar aqui nesta sala de reunião, junto com os meus irmãos, estudando a palavra, crescendo, porque à medida que eu cresço na palavra, eu sou edificado. Mas isso não tem nada a ver com a minha relação com Deus, com o amor de Deus para comigo, porque isto eu alcancei a plenitude. A plenitude em Cristo Jesus. E se eu alcancei a plenitude nele, e a obra dele foi perfeita. A obra dele foi perfeita. Então, nele, eu fui criado, eu fui feito nova criatura para boas obras agora. Não é maravilhoso saber disso, querido? Não é maravilhoso saber que a graça, ela me liberta, que a graça me alcançou? E aí eu não olho mais para Deus com medo, eu não olho mais para Deus achando que Ele vai jogar um raio sobre a minha cabeça. Isso vem da onde? Isso vem da cultura dos gregos, queridos. Que Deus está olhando lá de cima, é Zeus que está lá em cima no céu, no Olimpo, com um raio nas suas mãos, procurando alguém que vai fazer algum erro para jogar um raio e acertar nele. Não, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que Paulo diz, aqueles que vocês não conhecem, mas que eu estou apresentando para vocês, vos amou, e nele nós alcançamos a plenitude. Nele nós alcançamos a plenitude. Vamos continuar lá, Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 18. Da onde nós paramos? Vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Olha aqui, não com uma circuncisão feita por mãos de homens. Não por uma circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso também aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Então, quando nós somos batizados, nós simbolicamente estamos sendo sepultados com Cristo Jesus. E com Ele fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus
que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões. Todas as transgressões, queridos. E cancelou a escrita de dívida. Olha o que Paulo está dizendo aqui. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Volta para mim aqui novamente. Então, olha o que Paulo diz, ele perdoou todas as tuas transgressões, todas. Sabe o que significa todas no grego? Todas. Todas. Todas as tuas transgressões. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, fazendo o quê? Pregando-a na cruz. Jesus pegou a sua dívida, querido. Aqui estava a sua dívida. Jesus pegou a sua dívida e pregou ela na cruz. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve mais nada. Por quê? Porque Ele pregou. Você não deve mais nada para a lei, porque Ele pregou. Se o diabo ele é o nosso acusador, o diabo é aquele que nos acusa. A palavra Satanás é acusador. Quando Satanás vem acusar você perante Deus, Jesus, que é o nosso advogado, ele aponta para a cruz e diz: lá está a dívida dele, ela foi cancelada, ela está pregada lá. Olha a continuação do texto de Colossenses. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Sobre quem? Sobre os poderes, sobre as autoridades, sobre os demônios. Ele triunfou sobre eles, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. Aleluia. Eu falei esses dias atrás aqui, por ocasião da nossa reunião de Páscoa, que Jesus veio a esse mundo para dar a sua vida, para morrer na cruz, e Ele não foi derrotado na cruz, mas Ele foi vitorioso, e aqui Paulo está dizendo aos Colossenses, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Olha a continuação do que Paulo diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras das que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se aonde? Em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então Paulo está dizendo, olha, virão pessoas que vos tentarão enganar, dizendo que tiveram visões de anjos, virão pessoas que virão e dirão, olha, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que guardar as ordenanças, você tem que continuar praticando as ordenanças para alcançar o favor de Deus. Paulo está dizendo, não se deixe enganar. Isso consiste em falsa humildade. Mas em Jesus, eu e você alcançamos a plenitude.
a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Já são 21 horas e 30 minutos, eu não consegui sair do primeiro versículo, né? Eu ia para o segundo. Mas nós vamos continuar na semana que vem, querido. Você não pode perder. Porque Paulo continua ali, né? Ele diz, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí no versículo seguinte ele diz assim, ele não é servido por mãos de homens. Atos 17, né, o 24 e 25, Rodrigo. Está lá no comecinho. É o texto lá que nós começamos. Queridos, eu não vou adentrar agora nesta segunda parte que é Deus não é servido. E eu quero convidar você que está assistindo hoje a assistir semana que vem, porque vamos mergulhar mais fundo ainda. Se a gente já deu um mergulho hoje, e se você não entendeu alguma coisa do que foi falado aqui hoje, você pode mandar aí a sua pergunta pela nossa página aí, que nós te respondemos. Se você mandar agora, ainda dá tempo de responder. Hoje a nossa reunião aqui é um estudo, né? Então, normalmente nas segundas-feiras a gente abre para perguntas para o público que está aqui. Então, você, se estiver aí na sua casa e quiser mandar uma pergunta, você pode mandar. Mas, querido, enquanto você prepara a sua pergunta, ou se não tiver, ou se quiser mandar depois, também pode mandar. Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita na religião, naquilo que nós fazemos, nos atos, nos nossos rituais. É por isso que aqui na Comunhão Cristã Aba, nós dizemos que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida baseado no exemplo que Jesus deixou para nós. Por quê? Porque religião é o ato humano para se chegar à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, né? Que Ele veio, João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Deus veio habitar entre nós. Deus veio habitar entre nós. Deus veio estar conosco. Ou seja, cristianismo é Deus vindo em direção ao homem. Religião é o homem tentando construir pelas suas forças, pelas suas habilidades, pelos seus rituais, pela sua liturgia, pela sua maneira de ser, uma escada, uma ponte para chegar até Deus. Cristianismo é Deus estendendo as suas mãos através de Cristo Jesus e vindo à terra para receber agora este homem, esta mulher como seu filho. E em Cristo Jesus, Paulo diz, nós alcançamos a plenitude. Aleluia. Glória a Deus. Nós alcançamos a plenitude. Por isso, eu e você, em Cristo Jesus, por isso eu e você, em Cristo Jesus, nós temos um relacionamento pleno com o nosso Pai, com o nosso Pai. E a partir daí, nós podemos agir, nós podemos fazer, nós podemos realizar, nós podemos praticar, sabendo que não mais o nosso esforço, querido. E aí é que é muito importante. A religião, ela toma todas as tuas forças. Ela toma
todas as tuas forças. E você se desgasta, você se cansa. E você vai entender um pouco mais disso na semana que vem, querido. Então não tire conclusões assim, mas não, você precisa, semana que vem a gente vai continuar, e você vai ver ali que Paulo diz, Deus não é servido por mãos humanas, você vai entender o que é servir. Você vai entender o que é servir. Por isso, semana que vem, se a gente já tiver com culto presencial, vem aqui pessoalmente, que aí você tem mais oportunidade de interagir, se não, né, pela internet. Se você é de outra cidade, então acompanhe-nos pela internet, mas você vai entender então o que é o servir, como nós servimos e por que nós servimos. Mas, querido, quando você tira esse peso, essa carga de sobre a sua vida, e você entende que você alcançou, que você está pleno diante de Deus. É tão gostoso, querido. É tão gostoso vir para o culto. É tão gostoso ofertar. É tão gostoso devolver o dízimo. É tão gostoso fazer, né, alguma coisa no reino. É tão gostoso vir aqui. Eu imagino que para os músicos é gostoso vir aqui tocar, sabendo que eles já alcançaram a plenitude diante de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Então, muito obrigado a você que está aí conosco ainda, obrigado aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém mandou alguma coisa. Não, obrigado aí a Janine, Benedito, né, que está conosco, pastor Benedito, nosso abraço aí, pastor Benedito aqui de Rio Negro, que está aí junto com a gente, o Juscelino, a Eli dos Santos, tia do Misa ali, o Rafael Franco, a Isabelle, o Cristiano Marinheski, né, que está assistindo duplamente, né, ele assiste, está aqui presencialmente e está assistindo pela internet também, então aquilo que ele não capta aqui presencialmente, ele tem alguns segundos para ouvir. Glória a Deus pela Regina, a Kelly, a pastora Kelly, a Janaína, o Marlon, um abraço aí. Vamos ver quem mais aqui, a Emanuele, lá em Itaiópolis, deve estar junto com o Wander, a Gisele Ening, a Cláudia Casmezak, a Jaqueline, né, que deve estar lá com o Maico assistindo, participando, a Ellen, que Deus abençoe a vida de vocês, Daniele Franco, vamos ver quem mais aqui, tem bastante gente, né, o Ricardo, a sua família, a minha sogra, olha, até minha sogra está junto com a gente aí, a Edna, lá de São José dos Pinhais, a Jaqueline, a Terezinha Lukachinski, Poliana aí com a sua família, o Alessandro, quem? O Ricardo, a Nathalie Vitória, Solange, bastante gente, a Marga, o Sandro, a Simone, tem bastante gente aqui, não vai dar para, vamos ver se faltou alguém para nós citar, alguns já ficaram lá para cima, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí, mais uma vez, aos nossos músicos, obrigado à equipe de transmissão. E continuamos, então, este estudo na semana que vem, como eu falei, é uma imersão na Palavra de Deus. Então, já fomos bastante hoje, né? Mas fiquem na paz aí, continuem abençoados. Nossos músicos vão subir aqui agora para nos oportunizar mais uma vez de agradecermos a Deus, né? Eu quero orar com você, que a presença de Deus esteja aí sobre a sua vida. Vamos orar vamos orar aí pela vida da Manu, a filha da prima da Poli, né, que na sexta vai fazer uma cirurgia. Vamos orar pelo Rodrigo e pela Cláudia, né? Amanhã, faz quantos anos? 12 mais um ano de casados, né? 13 anos de casados. Parabéns aí ao Rodrigo e a Cláudia. Vamos orar aí que
Deus continue dando misericórdia sobre a vida da Cláudia aí, para continuar suportando, né, nosso irmão Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui toda semana. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cristiano, Keno, que estão aí com a gente. Hoje o Rafinha, o Misael, o Laertes. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, por podermos mergulhar na Tua Palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque somos alvos da Tua misericórdia, somos alvos do Teu amor. Obrigado, Deus, porque podemos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Pai, que o Senhor continue a ministrar, que o Senhor continue a falar conosco. Entregamos a Ti agora, Senhor, a vida do Rodrigo e da Cláudia, que amanhã completam mais um ano de casados. Obrigado, Senhor, por este casal, por esta família. Que o Senhor continue, Senhor, dando a eles, Senhor, além daquilo que eles têm pedido, pensado ou imaginado, Deus. Pai, colocamos diante do Senhor a vida da Manu, Senhor, que na próxima sexta-feira, Senhor, estará sendo submetida, Senhor, a uma cirurgia. Que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja direcionando a mão dos médicos ali, ó Deus. Também, Senhor Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, cada família, Senhor, que está aqui conosco, Deus, cada família que está junto de nós agora, Deus, recebendo, Senhor, a Tua palavra, recebendo, Senhor, o Teu cuidado. Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor continue a ministrar e continue agora, Senhor, em cada lar, ó Deus. Pai, além daquilo que temos pedido, pensado e imaginado, Deus. Pai, muito obrigado. Envia chuva sobre a nossa terra, Senhor. Envia a Tua chuva, Senhor. Envia chuva sobre a nossa terra, Deus. No nome de Jesus. E afasta daqui, Senhor, este vírus, Deus. Pai, para que possamos, Senhor, estar novamente reunidos aqui, Senhor, como igreja, Te celebrando, Te adorando, Te louvando e Te bendizendo, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, forte abraço aí. Continue abençoado. Uma ótima semana a todos. Nos vemos domingo, de forma online ou de forma presencial. Vamos ver aí, acompanhe aí que nós vamos mantendo vocês informados. Um abraço a todos em Cristo Jesus.